Olá, vamos conversar sobre livre-arbítrio. Tem sido o tema preferido de discussões ocorridas nos domínios da teologia e da moral. O suporte bibliográfico para essa nossa conversa tem, em primeiro lugar, uma publicação chamada O Poder da Oração, um livro que eu tive a oportunidade de escrever. O segundo livro é Quando Ele Voltar, de Rick Medeiros. Também tem como suporte Brian Weiss, Mensagem dos Mestres. E por último, um muito conhecido autor chamado Fritjof Capra, que é O Ponto de Mutação. Esses livros serviram de suporte, porque a literatura existente mostra que o conceito a respeito desse dom inerente à natureza humana sofreu variações temporais e religiosas. Entre as mais antigas conceituações, ressalta-se o do voluntarismo, expresso no período socrático. Livre-arbítrio é a ação livre que coincide com o bem. Com a exceção do Immanuel Kant, que negava o livre-arbítrio para o homem, outros pensadores sempre se referiam sobre a sua existência, mas de uma forma natural. Por exemplo, o estoico Zenão afirmava que todos os processos estão sujeitos à natureza, não podendo mudar o destino. Santo Agostinho nos dizíamos que somos totalmente responsáveis por nossas ações, embora Deus previsse todos os nossos passos. Baruch Spinoza dizia o seguinte: todas as coisas fazem parte da natureza ou de Deus. A liberdade depende de Deus e da natureza. E David Hume disse que todos os acontecimentos, inclusive as ações humanas, teriam causas. Dicionários, enciclopédias e livros que se encontram disponíveis no mercado discorrem sobre o tema de uma forma simples e direta. É uma. A outra coisa, pela necessidade ou por predeterminação divina. Veja, aqui comenta que, assim, vidas antepassadas, a genética, o meio ambiente e Deus não teriam qualquer influência no livre-arbítrio. A confirmação dessa forma de pensar está exposta logo a seguir, quando o pensamento expresso eletronicamente tem a seguinte sequência: um ato inteiramente livre é, em si, uma causa, e não um efeito. Está fora de qualquer sequência causal ou da lei da casualidade. E arremata, indicando a fonte dos pensamentos. A questão da capacidade de ser humano, de determinar suas próprias ações, é importante na filosofia ocidental, particularmente em metafísica, ética e teologia. Já o Rick Medeiros, em seu livro Quando Ele Voltar, que eu expus para você, expõe seus pensamentos cristãos dentro da teoria determinista, ocorrida durante várias vidas,
Vejamos dois desses pensamentos. Primeiro, todo mundo nasce com livre-arbítrio. Em outra palavra, todos têm o poder de escolher, que é um grande presente divino. Mas, ao mesmo tempo, esse poder é um grande desafio, porque através da escolha vocês podem cortar os ciclos repetitivos de nascimento, morte, renascimento, morte e renascimento. Porém, para isso acontecer, vocês têm que entender que suas ações e suas escolhas têm consequências. E vocês sentirão os resultados de suas ações, tanto nesta encarnação quanto nas próximas. O segundo pensamento: eu sou um mensageiro, eu sou um exemplo, eu sou uma luz iluminando um dos caminhos. Se você escolher o meu caminho, ande por ele com todo o seu coração. Não porque sua esposa, esposo ou amigo está querendo, não. Ande porque este é o caminho certo para você. Há diferentes verdades e diferentes caminhos. Use o livre-arbítrio dado por Deus para escolher o caminho certo para você. Destino e livre-arbítrio coexistem e interagem o tempo todo. São forças complementares e não contraditórias. Depois de que temos aqui, ou até aqui, no nosso texto, e em trabalhos outros sobre o tão polêmico tema, o livre-arbítrio, podemos resumir em duas teorias fundamentais, que é o determinismo e o voluntarismo. Dando um salto altamente significativo, que vai do pensamento religioso para o físico, vamos encontrar um divisor importante na forma científica de pensar. Nos entendimentos auto-organizacional do universo, ou seja, saindo da visão cartesiana, mecanicista, de Descartes e Isaac Newton, e entrando no holístico e ecologia, Fritjof Capra, em seu livro O Ponto de Mutação, fez uma comparação entre máquina e organismos vivos. Máquinas são construídas e organismos crescem. Ao mesmo tempo, o autor projeta uma nova forma de ver a velha questão filosófica do livre-arbítrio. Afirma que o ponto de vista sistêmico, liberdade e determinismo são conceitos relativos. Na medida em que um sistema é autônomo em relação ao seu meio ambiente, ele é livre. Na medida em que depender dele, através da interação contínua, sua atividade será modelada por influências ambientais. A relativa autonomia dos organismos geralmente aumenta com a sua complexidade e atinge o auge dos seres humanos. Conclui-se desta arte que não dá mais para pensar em pontos isolados no universo. A parte é tão importante para o todo, como o todo é importante para cada parte. E aí nós finalizamos com a frase famosa de Albert Einstein, que nos diz o seguinte, que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Ora, por quê? Porque a imaginação vem nos trazer coisas novas, né? E o conhecimento já foi uma inovação que se sedimentou nas glias cerebrais, ou seja,
já ficou arquivado, é um conhecimento já arquivado, disponível para a pessoa que pode transmitir esse conhecimento para outras, para o mundo todo. Portanto, já é um conhecimento arquivado. Essas ideias que nós conversamos realmente são bastante complexas, principalmente naquele momento em que se diz que Deus, que é a luz divina, é o Criador de tudo, criou o homem, o céu e a terra. Ele, portanto, deu ao homem, né, a capacidade do seu livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo disse qual é o caminho melhor para seguir. Disse: amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E ele disse: ame o próximo como eu lhe amei. Né? Então, dito isso, o grande caminho para você tomar as suas decisões dentro da moral, da espiritualidade, da caridade, não é? Da fraternidade, no momento em que você decidir se você segue um caminho ou outro, o bem ou o mal, você vai usar o seu livre-arbítrio. Ele já lhe disse qual é o seu caminho, o que deve ser seguido através de Jesus. E aí é você que vai tomar a sua decisão. Por isso que diz que Deus não influencia no seu livre-arbítrio. Ele lhe dá o caminho, o livre-arbítrio é seu.